Olá, se você pretende construir com tijolos ecológicos e tem dúvidas sobre os materiais disponíveis para o assentamento dos tijolos, esse vídeo é para você. Meu nome é Aguinaldo Veronese, eu sou engenheiro de automação e controle, com formação em química industrial e diretor da Ecologid Tijolos Ecológicos. Bom, pensando nos sistemas disponíveis hoje para assentamento dos tijolos, diferente da alvenaria convencional, que nós utilizamos massa de assentamento e normalmente você tem uma junta ali em torno de 1 centímetro de massa, né, entre os tijolos, na alvenaria ecológica nós trabalhamos com um conceito conhecido na construção civil como junta seca, ou seja, nós não temos altura entre os tijolos, ok? Então, pensando nas alternativas que nós temos, a primeira delas seria não utilizar nenhum produto, ou seja, simplesmente eu encaixar os tijolos uns sobre os outros, sem utilizar nenhum tipo de cola ou de argamassa. Eu já vi algumas construções sendo feitas dessa forma, tá? Mas eu não aconselho esse tipo de utilização. Por quê? Apesar de ser a forma mais econômica de se trabalhar, que você não está utilizando nenhum produto, acaba sendo mais rápido também, né, o assentamento dos tijolos, por mais que você consiga alinhar e deixar os tijolos prumados, no momento em que você vai fazer o enchimento dos groutes, normalmente devido aí às forças aí de dilatação, de contração do concreto e do cimento durante o processo de cura, você tem aí o desalinhamento desses tijolos, e aí a parede sai fora de prumo, os tijolos saem fora do alinhamento, e é justamente essa função da cola, né, quando a gente cola os tijolos, justamente para manter o prumo, manter o alinhamento dos tijolos. Então não é interessante, né, utilizar somente o encaixe dos tijolos sem nenhum tipo de material. Como segunda alternativa, nós podemos citar a argamassa, essa mesma utilizada para assentamento de pisos e azulejos, né? A gente já utilizou, já trabalhou bastante com a piso sobre piso, que a gente chama aí de classe AC3, né? Tem um bom resultado, ela cola muito bem, mas tem algumas desvantagens. Dentre elas, a primeira delas é a preparação, a necessidade de você preparar no início dos trabalhos. Você tem que fazer a mistura, né, da argamassa com a água, encontrar esse equilíbrio entre água e argamassa para que você não fique com uma massa nem muito seca, nem muito fluida, né, que senão vai dar problema. E além disso, um processo de mistura, né, geralmente acaba acontecendo de formação de grumos nessa massa, e esses grumos ou pequenos caroços, né, de massa ali que não foi bem misturada, acaba entupindo o bico do aplicador e acaba trazendo aí uma série de transtornos na hora que você está aplicando essa argamassa. Eu já tive situações que tive que, por exemplo, pegar a massa pronta e passar numa peneira, né, para tirar esses grumos, para evitar esse entupimento do bico, que é muito desagradável na hora que você está trabalhando. Além disso, a argamassa, aí, pessoal, tem várias formas de aplicação. A gente já trabalhou com ela fazendo aplicação em duas linhas, né, nos tijolos, ou fazer aquela figura de 8, né? Mas aí geralmente você tem problemas de escorrimento dessa argamassa na face dos tijolos, e se você não limpa isso, você tem os tijolos manchados, né? Tem que escorreu na face, tem que limpar imediatamente, senão acabar esquecendo ou não percebendo que escorreu. Se deixar, depois fica muito difícil de fazer a limpeza da face dos tijolos. Tem que limpar no mesmo momento em que houve o escorrimento. Um outro problema, quando você trabalha com argamassa em dias muito quentes, né, debaixo de sol quente, que é o que normalmente ocorre nas obras, quando você aplica aí durante, sei lá, um trecho de um pouco mais de 1 metro, 2 metros de comprimento de argamassa para depois vir colando os tijolos, quando chega nos últimos tijolos, essa argamassa ela já começou a secar, né? E aí você começa a ter um problema de altura, às vezes 1 milímetro ou até um pouco mais, às vezes
naquela argamassa que já está seca. Além de ela não dar uma boa aderência, pelo fato de ela já ter começado a secar, você tem esse problema de altura e aí começa a ter problema de nivelamento dos tijolos, né? Quando você olha na lateral da parede, você percebe as ondulações, que é um efeito muito indesejado, né? Não fica bonita a alvenaria, tá? E aí a argamassa acaba contribuindo um pouco para isso. Uma terceira alternativa seria a utilização de cola branca, ou PVA, ou essa cola conhecida aí como cola escolar, que a gente conhece, né? Seria uma ótima alternativa se não fosse o problema de ela ser hidrossolúvel. O que significa a cola ser hidrossolúvel? Significa que mesmo após a secagem dela, após a cura total dessa cola, e você pode testar isso em casa, né? Se você passar um pouquinho de cola num papel sulfite, deixar ela secar durante 3, 4, 5 dias, que ela estiver bem seca, se você umedecer essa folha de sulfite, você vai perceber que a cola volta a ficar pegajosa, né? Volta aquele estado dela de cola líquida, vamos dizer assim. Esse efeito é muito indesejado na construção ecológica, porque quando você vai encher os groutes, o recomendado é que você molhe, umedeça e encharque as posições de groutes. Então, no momento que você faz isso, a cola ela volta a se dissolver, né? Ela absorve a água e você vai ter o mesmo problema que como se não tivesse colado, na verdade. Ele acaba empenando, tirando o alinhamento ali naquela posição de grout, né? Acaba tendo problemas aí com prumo e com o alinhamento dos tijolos. Então, é indesejável. Além disso, durante a fase de construção é muito comum você ter chuvas, né, ao longo da obra, e se você está utilizando a cola PVA, ela encharca, umedece, você pode ter problema até de escorrimento dessa cola nas paredes, né? Enfim, não é interessante. Alguns recomendam aí a mistura, né, de cola PVA com a argamassa. É uma alternativa, melhora um pouquinho, mas ainda assim ela continua sendo ainda hidrossolúvel, né? Continua absorvendo água, além dos problemas aí de preparação, de escorrimento na face dos tijolos. Bom, pensando em todas essas dificuldades, eu gostaria de apresentar a vocês uma solução definitiva para o assentamento dos tijolos. Seria a supercola para tijolos ecológicos, tá? Ela tem, você olhando ela tem basicamente as mesmas características, né, da PVA, da cola branca. Ela é uma cola bem líquida, bem solúvel, não deixa altura nos tijolos, porém a base dela é uma base acrílica e ela não é hidrossolúvel. Uma vez que houve o processo de cura dessa cola, ela não volta mais a absorver água, ou seja, ela acaba sendo hidrorrepelente, daí ela repele a água, na verdade, tá? Então, uma vez colada, você pode encharcar, pode molhar, que não vai ter problema de descolamento ou de dissolver essa cola nos tijolos. Então, só para fazer uma pequena demonstração aqui, a gente vai aplicar aqui 2 filetes de cola, tá? E eu vou colar esse meio tijolo aqui. Deixa eu ver o alinhamento aqui. Ok? E vamos deixar aqui alguns minutos, né? Então, as vantagens de utilização dessa cola. Bom, primeiro que você não tem a questão da preparação, ela já vem pronta para uso. Então, na argamassa, por exemplo, se você prepara uma quantidade grande de argamassa, você já não pode deixar de um dia para o outro, que você vai perder. Se você deixar na bisnaga, você vai perder a cola e a bisnaga, porque ela vai secar dentro da bisnaga e você acaba perdendo tudo, né? Então acaba tendo desperdício. A cola vem pronta para uso, terminou no final do dia, sobrou cola na bisnaga, basta simplesmente colocar a tampa e está pronto. No dia seguinte você pode utilizar. Ah, mas se você está trabalhando numa sexta-feira, só vai voltar a utilizar na próxima segunda-feira ou um feriado prolongado. Depois de uma semana, 10, 15 dias, para você começar a utilizar essa cola na bisnaga, basta remover a tampa. Quando muito, tirar só a película que fica no bico, né?
pode tirar com a unha mesmo, tira essa película e a cola está pronta para ser utilizada. Então a praticidade é enorme. Outra vantagem da cola, né, não tem esse problema da preparação. A outra vantagem é que nesse processo de colagem dificilmente vai haver escorrimento ou respingo na face dos tijolos, e mesmo que haja, depois de seca ela vira um filme transparente, então basicamente fica imperceptível na face dos tijolos. Depois que você faz a impermeabilização, fica praticamente imperceptível se você tiver algum respingo ou algum escorrimento. Mas assim, da forma que a gente aplica a cola, dificilmente você vai ter esse escorrimento, como ocorre na argamassa. Não há necessidade de fazer 2 filetes ou fazer figura 8, simplesmente você aplica a cola na cabeça dos tijolos, somente na cabeça, no centro não é necessário colar. Então é uma vantagem enorme de se trabalhar. O rendimento é muito alto, né? Você trabalhando da forma adequada, 1 litro de cola você consegue aí colar de 800 a 1000 tijolos, seguindo a recomendação aí de colagem, tá bom? E em termos de resistência de colagem, você veja, a cura total dela é em 72 horas, mas em poucos minutos que nós estamos fazendo esse vídeo aqui, eu já posso fazer isso aqui, ó. A cola colou, perfeito? Ó, né? Tô com peso aqui do tijolo de 3,4 kg, né? Colado apenas com 2 filetes e ela mantém aí a colagem. Então é um produto perfeito para essa aplicação. Espero que vocês tenham gostado, né? Curtam aí o nosso vídeo e caso tenha alguma sugestão, deixe os comentários abaixo. Muito obrigado e até a próxima.